Caríssimas amigas, caríssimos amigos, como estão todos? Esperamos encontrar todos bem, com disposição e com muita fé para que a gente possa, nas nossas rotinas do dia a dia, termos a confiança em Deus e no Mestre Jesus para a realização dos nossos projetos. Hoje, mais uma vez, fazendo o Evangelho do Mestre Jesus, nós vamos comentar sobre o capítulo 16, Vocação, desse livro extraordinário, que são mensagens curtas que a gente pode ler todos os dias, fazer uma análise sobre a nossa vida, que é Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, no capítulo 16, Vocação, óbvio, nós não vamos ler todo o capítulo, porque ele é um pouquinho longo, mas nós vamos pegar trechos deles para a nossa análise. Primeiramente, ele diz que a vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Já começa com essa frase muito importante. A vocação é o reflexo das experiências que trazemos em outras vidas. Então nós temos muitas vocações, muitos talentos. É por isso que na parábola dos talentos, Jesus nos coloca aquela posição. Qual é o número de talentos que nós temos e qual é o número de talentos que nós podemos entregar? Ou qual é o talento que nós temos e nós escondemos e não queremos entregar? A vocação é isso daí. São as experiências que nós temos de vidas passadas. Mas aí você pode até pensar, mas puxa vida, hoje, por exemplo, eu estou numa profissão que talvez em algumas vidas passadas elas não existiam, né? Elas foram existir no início do século ou até profissões mais modernas. Como é que eu tenho essa vocação? Nós temos que entender, olha o que ele diz, é a soma dos reflexos de experiências. Então, os reflexos das experiências de trabalhos passados, de vidas passadas, dentro daquilo que nós realizamos, eles já estão impregnados em nós, eles estão sendo modernizados para as novas vocações, para tudo aquilo que nós estamos fazendo, né? Então, é natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Todavia, comumente retornamos ao berço a senda de que já praticamos, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. Então aqui Emmanuel está dizendo que é natural que a gente comece às vezes uma nova função dentro do campo profissional, dentro do campo pessoal. Mas você pode notar que você tem uma determinada vocação. Você se alinha naquela vocação, você procura fazer, você tem uns talentos assim que outras pessoas não têm talentos, né? Assim como o teu. E eu acho muito bacana isso daí. Eu vejo, por exemplo, a pessoa, inclusive isso aconteceu na minha vida pessoal, de que a gente tentou aqui instalar um aramado, né? Uma cerca de arame. E nossa, nós nos batemos vertiginosamente assim para tentar fazer e não ficou do mesmo jeito, né? Aí chamamos o rapaz, né, que foi muito indicado por nós. O rapaz em 2 tempos fez a cerca, ficou maravilhoso, ficou sensacional. Então ele já tem essa vocação de trabalho, de fazer as coisas caprichosas, né? E ele já vem trazendo isso aí de outras vidas, com certeza. Então a vocação é isso daí. A vocação, né, o talento, por exemplo, como você está vendo atrás de mim aqui, um quadro para pintar, né? A vocação para cozinhar, a vocação para ouvir, a vocação para você transmitir, tudo isso são vocações que nós trazemos de vidas passadas. E essas vocações elas podem ser tanto no campo profissional, como também no campo pessoal. São experiências que nós estamos tendo novas, né, e experiências que nós já trazemos de vidas passadas. Por exemplo, hoje nós estamos na era da informática, então são novas vocações que estão aparecendo, né, novas oportunidades profissionais. E elas vêm de vidas passadas? Não, claro que não. Porque elas foram iniciadas praticamente nos últimos 50 anos, 60 anos. Mas as nossas habilidades, talvez em outras condições, nos propiciem trabalhar nessa nova modalidade que é esse tipo de profissão. Ele diz, de qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. É verdade mesmo, olha que bacana. O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos de que se valeu o Divino Mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade divina. Então, olha o que ele está dizendo, né? Todas essas profissões, e seja a profissão que você esteja exercendo, a vocação que você esteja exercendo, né? Ele vem o quê?
né? É o exame das nossas próprias responsabilidades perante os empréstimos que a bondade divina nos propicia, né? Então, o bom pedreiro, o bom mecânico, o bom juiz, todas as profissões são muito importantes neste mundo. A honestidade que se trabalha as profissões é muito mais importante ainda, né? Porque isso é um desenvolvimento não só pessoal, mas é um desenvolvimento espiritual para as nossas vidas. Né? Você ser bom naquilo que você faz. As pessoas, muitas vezes, isso a gente já comentou algumas vezes, muitas das nossas conversas, né? Acabam, por exemplo, partindo para empregos ou partindo até para concursos públicos, muito mais pela condição salarial, o que não tem nada de errado, é óbvio, né? Do que pela sua vocação. Mas se você está partindo para a condição salarial e é uma nova oportunidade da tua vida, então está na hora de você melhorar muito mais essa tua vocação naquilo que você está fazendo, atendendo bem, fazendo o melhor possível para aquele que está te pagando, né? Se sentindo bem no seu trabalho, do que simplesmente você trabalhar pelo que você ganha. Porque senão o que vai acontecer? Você acaba se perscrutando, né, somente a título de monetário. E não fica satisfeito com a tua própria vida. Quantas pessoas chegam na sexta-feira, né, depois do trabalho, ai, graças a Deus, chegou o fim de semana. Ai, e chega na segunda-feira, chega no domingo, né, e já começa, meu Deus, segunda-feira, vou ter que voltar a trabalhar. Segunda-feira. Poxa vida, a gente tem que se sentir realizado e feliz por aquilo que estamos fazendo pela bondade divina que nos coloca esta posição, né? Cada espírito, ele vai continuar dizendo, recebe no plano que se encontra certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias nos apropriamos indubitavelmente das concessões do Senhor, usando-os no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no alocado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Quantas pessoas, né, exercem suas profissões, às vezes até profissões assim de níveis um pouco mais, não vamos dizer elevados, mas na importância dentro da nossa sociedade, né, para, como ele diz aqui, né, para apropriar-nos indubitavelmente disso daí. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu mando nisso, eu me aproveito de fulano, já que eu sou chefe, quem manda aqui sou eu, se você não está satisfeito, cai fora, o meu jeito de mandar isso. Nós temos que começar a pensar sobre isso daí, né? Analisarmos bem os propósitos que estamos fazendo dentro das nossas vocações e da nossa profissão, né? Daí a colheita dos reflexos amargos da nossa conduta, quando nos desgasta o corpo terrestre, com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o Instituto da Reencarnação funciona com valores exatos. E aí nós vemos, infelizmente, dentro desses processos reencarnatórios, pessoas que usaram muito mal as suas vocações, a sua profissão, né, aonde estavam incluídos para fazerem o melhor possível da vida. E infelizmente assim não fizeram. Não fizeram para si, não fizeram para os outros, não fizeram para a humanidade. Né? E retornam ao mundo espiritual, revendo tudo aquilo que deveriam fazer, e quando retornam aqui na reencarnação um pouco mais dolorosa, se acham que foram excluídos da bondade divina. E não é bem assim. Né? E aí ele vai dizer aqui, nos finalmente, né, que comumente nesse retorno, suportam a preterição e hostilidade, embaraços e desgustos por onde passam, experimentando sublimes aspirações ou frustrações amargas, porque é da lei que venhamos colher os próprios reflexos de nossas próprias ações, implantados no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial de emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem, que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar ao próprio Deus. Então, vamos fazer das nossas vocações, da nossa profissão, daquilo que temos de talento, o melhor possível para as outras pessoas. É claro que nós precisamos sobreviver, mas o nosso intuito é melhorarmos espiritualmente. Né? E eu gosto de sempre repassar, né, um trecho do livro Voltei, do irmão Jacó, também na psicografia do Chico Xavier, em que quando ele
esse irmão Jacó retorna, né, ao mundo espiritual, ele vai junto com outros que também estão retornando, junto com uma professora. E quando chega lá, né, alguns alunos que eram dessa professora, que acabaram desencarnando, vão recebê-las lá com muitas tochas iluminando o seu caminho. Olha que bacana, né? A pessoa ser recebida no mundo espiritual por aqueles que chegaram antes e agradecem pelo trabalho que fizeram, da alegria, do carinho. É isso que nós temos que fazer dentro das nossas vocações e das nossas profissões. Que Jesus, o Mestre Maior, que nos ensinou a sermos melhores do que nós fomos em vidas passadas, nos abençoe, nos dê a sua paz e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos der o aval para a nossa presença. Uma boa noite a todos.